E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar com a fórmula subtotal. O que a fórmula subtotal faz? A fórmula subtotal ela é uma fórmula hospedeira, ou seja, dentro dela ela hospeda outras fórmulas. E que fórmulas são essas? Essas daqui, ó, de 1 até 11, todas essas opções de fórmulas estão dentro da subtotal. O trabalho que ela faz é hospedar essas fórmulas para a gente ter um cálculo mais dinâmico, uma fórmula mais dinâmica. E aí você consegue automatizar os seus cálculos, as suas fórmulas através dela. O objetivo da aula de hoje é dividido em duas etapas. A primeira é te apresentar o que ela faz, que é o objetivo dessa primeira planilhinha. E aí na minha segunda planilha aqui, no Subtotal Avançado, eu vou te mostrar como você consegue trabalhar e extrair o máximo dessa fórmula para seu benefício. Então aqui eu vou te mostrar como ela funciona. E para te mostrar como ela funciona, eu tenho que te mostrar aonde ela está. E ela está aqui, ó. Guia Fórmulas, Biblioteca de Funções, Matemática e Trigonometria, rola a sua barra de rolagem lá para baixo e ela está aqui, ó, subtotal, certo? O que a subtotal faz, eu já expliquei. Agora, como ela funciona, ainda não falei. Então, eu vou escrever aqui subtotal, abrir com tecla Tab e olha que barato. Essa telinha aqui é exatamente essa telinha aqui. É uma lista suspensa que nós temos, como se fosse uma validação de dados, mas ela já vem agremiada à nossa fórmula. E eu tenho aqui, número 1 representa a média, número 2 contagem de números, número 9 representa a soma. E aí você percebe que ela vai de 1 a 11 e depois ela pula para 101 até 111. Qual que é a grande diferença? Os números de 1 até 11, dentro de intervalos como formatação como tabela, que é uma tabelinha que já vem com filtros, esses valores aqui de 1 até 11, eles não ignoram vazios, ou seja, se você fizer qualquer tipo de filtro lá dentro, ele ainda continua com o mesmo cálculo, se você fizer uma soma de um intervalo, ele ainda vai continuar somando o que está aparente e o que não está. Ou seja, se você tem uma tabelinha de janeiro até dezembro e você faz um filtro somente de dezembro, ele ainda vai continuar somando os 12 meses. Agora, se você utilizar, ao invés dos valores de 1 até 11, você utilizar de 101 até 111, você vai ter uma fórmula mais inteligente, porque ela vai ignorar o vazio. Ela vai comprimir um intervalo a partir do seu filtro, certo? Então, isso resume esses valores de 1 até 11 e de 101 até 111. No caso, eu vou utilizar somente de 1 até 11, que é o mais comum mesmo. Então, aqui eu vou fazer uma média. Então, você pode dar dois cliques dentro da sua fórmula, como eu estou fazendo aqui, ou vir direto e colocar o número 1. Aí esse é o critério. Ponto e vírgula. Segunda etapa é colocar a referência. Que referência é ela? São os intervalos, as células que você vai selecionar ou a sua base de dados, tá? Se você nomear esse intervalinho aqui, ele vira uma pequena base, então você pode colocar o nome aqui da sua base. Caso já vou selecionar tudo de uma vez, fecho o parênteses e dou um Enter. E ele já puxou a média para mim desses valores, que é 4.047,1. Então eu vou repetir tudo isso aqui para as outras fórmulas. Então a gente vai fazer uma subtotal, extraindo o máximo desse intervalo. E o máximo valor que ele fala para mim é 6.472, bateu. Se eu fizer agora o mínimo, ele puxa para mim o mínimo desse intervalo com o número 5. O intervalo é esse, e ele puxou aqui 1.618. A soma também, soma é uma que já está na cabeça, é o número 9, ponto e vírgula, seleciona o intervalinho todo, fecha parênteses. O multi é o número 6, também utilizo bastante, ponto e vírgula, seleciono os dois e conte valores, coloco o sinal de igual, subtotal, seleciono aqui conte valores, ponto e vírgula, seleciono o intervalo e dá um Enter. E para fechar, continuo. Então, eu escrever subtotal, seleciona continuo, ponto e vírgula, o intervalinho e dá um Enter. Então, eu fiz isso aqui só para mostrar que ela realmente não só promete entregar para a gente a hospedagem e a função dessa forma, como ela realmente faz isso. Então, eu fiz todas essas fórmulas aqui para mostrar para vocês que ela não é uma charlatã. Ela realmente emprega e entrega o que ela prometeu para a gente, certo? Então, essa aqui é a primeira etapa da nossa aula. Eu mostrei para vocês como ela funciona. Agora eu vou te mostrar como fazer essa fórmula ter um sentido, porque até então você pode fazer uma soma comum ou fazer a subtotal, que não teve muita diferença, certo?
Então, o que a gente vai fazer agora? Para tudo fazer sentido, eu vou nomear esse intervalo aqui. O que esse intervalo representa? Representa esses valores aqui, ó. Esse índice que aparece logo de cara na fórmula subtotal. Então, eu transcrevi ele para uma planilhinha entre células e eu tenho de média até o número 11 aqui, transcritos aqui para mim, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro nomear o nome das fórmulas. Então, eu venho aqui, seleciono o meu intervalo inteiro, venho em fórmulas, nomes definidos, e eu vou criar um nome a partir da seleção. E aí ele já me aparece essa caixinha aqui. O que ela está falando para mim? Rafael, você quer criar o nome da sua seleção a partir do quê? Aí ele me dá algumas opções. Linha superior, coluna esquerda, linha inferior ou coluna direita. Então, da onde que eu vou tirar o nome? Eu vou tirar o nome da minha primeira linha, linha superior. Dou um OK e eu já nomeei esse intervalo. E agora eu vou nomear esse intervalo aqui. Então eu vou criar a partir da seleção de novo, e ele já me traz agora duas opções já flagradas, linha superior e coluna direita. Eu quero somente a coluna direita, então eu vou tirar a seleção da linha superior. Por quê? Olha só, coluna direita, ele tem duas colunas aqui, esquerda e direita. Então o nome vai ser a partir de qual? Da coluna esquerda, o nome vai ser 1, 2, 3, se referenciando ao que está aqui, ou o contrário. Se eu escrever média, ele vai trazer o número 1. Eu quero que faça esse sentido aqui. Se eu escrever média, ele aparece o número 1. Se eu escrever conte.num, aparece o número 2, certo? Por isso, coluna direita. Clique em OK de novo. E aí, se você quiser tirar a prova para saber se realmente tudo aqui já está feitinho, vem aqui novamente em nomes definidos, gerenciador de nomes, e ele já puxou tudo para a gente aqui, olha que legal. Todos os nomes que eu dei para esse intervalo, para esses dois intervalos, ele já puxou para mim. Então, fórmulas, lembra que eu nomeei estudo? Ele já fez aqui a classificação para mim. Média representa o número 1, olha que legal. Soma está aqui embaixo, soma representa o número 9. Então, eu dei um nome para esses intervalos. Então, essa é a primeira etapa de tudo. Agora eu vou vir aqui e vou fazer uma validação de dados. E presta atenção no que eu vou fazer. Vou vir aqui em dados, validação de dados, e eu vou escolher a opção de lista para fazer uma lista suspensa aqui toda vez que eu clicar. Então, qualquer valor, lista, e agora aqui em fonte, eu não vou pegar nenhuma fonte, eu vou usar uma fórmula aqui dentro. Vou usar a fórmula indireto. O que a fórmula indireto faz? Eu vou escrever ela aqui e vou explicar para vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês no card, mas para mostrar para vocês, ela pega a partir de um nome de um intervalo e puxa o intervalo que já está nomeado. Então, se eu clicar aqui em fórmulas, fechar o meu intervalo, a minha fórmula, e der um OK, lembra que eu nomeei esses caras aqui? Olha o que vai acontecer aqui. Clico na setinha e o nome que eu dei, eu usei para puxar essa validação de dados, certo? Então, nada mais, nada menos, eu fiz isso aqui, ó. Igual, indireto, selecionei o nome que eu dei para o intervalo, tanto é que ele pede até um texto de referência, por isso que eu dei um nome ao intervalo, fecho parênteses e detalhe, isso aqui é uma fórmula matricial, então você fecha ele com Ctrl, Shift e Enter, e ele já puxou aqui para mim, certo? E no caso aqui, como eu estou usando o Office 365, ele já despeja para mim os valores quando eu utilizo fórmulas matriciais. Então, indireto, selecionei ele aqui e eu não vou nem travar nada, só vou dar um Enter. E ele já despejou para mim todos os valores. Então, por isso que eu nomeei esse intervalo e basicamente o que aconteceu aqui na validação de dados foi o que eu fiz aqui. Ele despejou um valor para mim, só que agora em forma de lista. Então, essa aqui é a primeira etapa dos meus trabalhos. Eu dei um valor para essa lista aqui, eu dei um nome para ela e aí ela já me extraiu esses valores, certo? E agora aqui embaixo eu vou fazer o subtotal. E olha que barato. Igual, subtotal, e aí você selecionaria um número aqui, né? Só que não, eu vou referenciar alguma coisa e novamente eu vou usar a fórmula indireto. Abro a fórmula indireto e aí eu vou selecionar o valor que estiver aqui dentro. Lembra que eu nomeei? O número 1 tem o nome de média, o número 6 tem o nome de multi? Eu vou usar isso agora a meu favor. Então o nome que aparecer aqui vai ser a referência de número para eu fazer a minha fórmula. Vou fechar a fórmula indireto, dar um ponto e vírgula e selecionar o meu intervalo. Fecho novamente com os parênteses e dou um Enter.
Apareceu ref, porque aqui não tem nada para referenciar, mas a partir do momento que eu puxar aqui uma soma, ele já somou os valores para mim. Ah, Rafa, eu acho que isso está errado. Tudo bem, então vamos lá. Soma, seleciona o intervalo todinho e olha só, está errado? Bateu. Se eu vier aqui e selecionar agora a multi, ele já multiplicou tudo para mim e trouxe um número absurdo de grande. Se eu selecionar a média, ele já faz a média para mim, e assim eu tenho todos os valores sendo extraídos das fórmulas automaticamente por uma janelinha de opções que eu crio. Então a subtotal tem esse poder, ela entrega para a gente uma possibilidade, automatizando, obviamente, que aí faz muito mais sentido utilizar ela nos traz a possibilidade de fazer de uma forma rápida vários cálculos, várias fórmulas, sem que eu precise ficar digitando fórmula por fórmula e às vezes perdendo tempo, referenciando alguma coisa errada. E se você estiver numa reunião, cara, isso aqui é um trunfo para você. Em poucos minutos e segundos, você já tem lá as suas fórmulas todas escritas só por essa condição que você criou. E aí você pode trabalhar da melhor forma que te atender. Se você quiser trabalhar somente com média, nomeia só média. Se você quiser selecionar, por exemplo, somente esses caras, cria um nome para eles e segmenta isso para validação de dados. Aí é a forma de você brincar e trabalhar e usar a sua criatividade para melhor te atender, certo? A aula de hoje foi isso. Espero que você faça bom uso dessa fórmula, que você tenha visto uma possibilidade de utilidade para ela para você e eu te vejo numa próxima.